Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês alguns híbridos, algumas espécies que floriram aqui no nosso sítio, acompanhem. E antes de eu mostrar para vocês os nossos híbridos, algumas espécies, eu queria convidar todos vocês para acessar o site da empresa iPlant. Lá eles têm bastante material disponível, muitos deles são aqui do meu sítio, então vocês fiquem à vontade em acessar. Tá? E se tiverem qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Pessoal, e para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa um joinha, ative as notificações, porque toda vez que eu postar algum vídeo, você vai ficar ciente, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso sítio, beleza? Pessoal, vamos lá então pro vídeo. Aqui temos um híbrido de Cattleya durigan. Pessoal, dá uma olhada na cor dela, como chama atenção. Essa Cattleya durigan está com atualmente 3 anos de cultivo. A gente acabou utilizando esse vaso de plástico, né, para fazer o seu replantio. Porém, logo eu vou ter que replantar em um vaso maior ou um cachepô de madeira. Tá? Pessoal, o cultivo da Cattleya durigan, a gente cultiva ela juntamente com outros híbridos, tá, de Cattleya. A gente apenas utiliza um sombrite de 65%. Isso, aqui na região de São Paulo, já permite uma luz muito boa na parte vegetal dela. Dá uma olhada como é a cor dela. O seu labelo é bem escuro, é um vermelho bem forte, e as pétalas têm esses pontinhos, né, que chamam muita atenção. Nesse vaso, deixa eu tentar filmar aqui, ela está com atualmente 5 flores abertas, tá? Olha a cor dela, pessoal, que fantástico. Aqui temos a Cattleya Leopold Olympia 2, tá? Essa Cattleya Leopold Olympia 2, pessoal, ele foi cruzado com a Cattleya Pão de Açúcar. Dá uma olhada no resultado desta floração. Ela deu um total de 10 flores, está aberta. Deixa eu tentar filmar um pouco mais de perto para vocês a flor dela. E ela não só chama atenção pela cor, mas pelo cheiro também que ela exala. Deixa eu filmar um pouco mais de longe para vocês darem uma olhada na altura da haste floral dela. Ela está com atualmente 85 centímetros de altura. Tá? E é um híbrido fantástico, chama muita atenção. A gente acabou utilizando esse vaso também de plástico, né, para fazer o seu replantio. Utilizamos um substrato bem drenado. Tá? Tem muita gente que utiliza cachepô de madeira. É uma recomendação muito boa. Mas dependendo da região onde você mora, a gente recomenda a utilização de vaso, porque o vaso ele vai permitir que segure um pouco mais de umidade interna. Tá? Então, no nosso caso, aqui na região de São Paulo é um pouco mais quente, a gente acabou optando em utilizar esse vaso de plástico mesmo para fazer o seu replantio. A questão do musgo, a gente acabou utilizando o equivalente a 25 a 30% de musgo. Tá? Isso vai permitir com que ela segure uma certa quantidade de umidade, né, interna. Filmando aqui mais uma vez, pessoal, para vocês a flor dela. Deixa eu tentar filmar um pouco mais de perto. Ela saiu com essas pétalas, saiu meio trilabelo, né, com as pétalas marrom, o seu labelo vermelho. Aqui temos a Cattleya schilleriana cerulea. Dá uma olhada na cor da flor dela. A pétala dela é bem lilás, é bem roxo. Essa Cattleya, ela está com atualmente 2 anos de cultivo aqui no nosso sítio. Foi um cultivo bem rápido, né? Desde a época do frasco até a sua fase final. E o que chama mais atenção nela é a cor, né? E o labelo, que é bem roxo. É um lilás bem forte misturado com roxo. Aqui tem mais um vaso que acabou saindo mais uma floração. Aqui temos a Cattleya forbese. É uma Cattleya muito utilizada pelos colecionadores de orquídea. Eles utilizam essa genética dessa orquídea para fazer outros tipos de cruzamento. E, nossa, cada cruzamento legal que eles fazem. Nesse caso é a forbese pura, tá, pessoal?
Essa catleia está com atualmente 3 anos e meio, já partindo para 4 anos de cultivo. Utilizamos essa cuia aqui de plástico, né, para fazer o seu replantio, sempre utilizando substrato drenado para evitar o acúmulo de umidade interna. É uma orquídea que gosta relativamente de luz, tá? Claro, o excesso de luz pode acabar queimando, mas entre 60% até 75% de luz é o suficiente para ela. Aqui temos uma BLC, um resultado de uma hibridação de Cattleya, né? Uma BLC João Fontes Neves. Eu já filmei esse híbrido para vocês ano passado, mas ano passado não estava com essa mesma quantidade de flor. Nesse caso, nesse ano aqui ela saiu com 4 flores e ela não só chama atenção pela cor, né, que ela apresenta, mas pelo tamanho da sua flor e do seu labelo. Ela saiu trilabelo. Essa última flor aqui em cima, vocês podem reparar que ela é um pouquinho maior do que as outras. Um híbrido que chama muita atenção pelo cheiro e pela cor que ela apresenta. Aqui temos o Dendrobium densiflorum. Pessoal, dá uma olhada na quantidade, né, de flor que ela apresenta e na cor também. É uma cor bem forte, bem expressiva, é um amarelo bem forte. Esse Dendrobium está com atualmente 3 anos, chegando já a 4 anos de cultivo aqui no nosso sítio. Para o cultivo desses Dendrobiums, a gente pode observar que tem o Dendrobium brocart aqui na frente, alguns Thyrsiphlorum aqui no meio também perdidos. A gente cultiva ela em um lugar um pouco mais claro, tá utilizando um sombrite de 40 a 45%. Claro, a gente tem que ficar muito atento à questão das folhas, né? Porque o excesso de luz pode acabar queimando a folha, então fiquem atentos. É um dendróbio que gosta de ser cultivado em lugar um pouco mais úmido, então a gente costuma molhar a parte do chão. Como vocês podem observar, aqui embaixo é terra pura, então a gente costuma molhar e deixar levemente alagado na parte de baixo. Assim vai permitir uma umidade relativamente boa para ela, entre 60% a 75% já é o suficiente para ela. Aqui atrás temos um outro vaso. Esse vaso aqui de trás, pessoal, está com atualmente 4 anos e meio, tá, de cultivo. Ela está um pouquinho mais tempo e a gente acabou utilizando esse vaso de plástico, né, para fazer o seu replantio. Tem muita gente que utiliza cachepô de madeira, também ela se dá super bem. Tem pessoas que amarram em árvore, também se dá super bem. A questão da adubação, a gente costuma utilizar apenas o nosso adubo orgânico, né, o bocashi. Seria o mais recomendável, tá? Muita gente pergunta nos comentários dos vídeos se pode usar adubo químico, mas eu sinceramente não recomendo, porque o excesso desses adubos químicos pode acabar prejudicando a parte radicular das plantas, então tome cuidado. O mais recomendável seria utilizar um adubo orgânico. Aqui temos uma Chrysis bractense. Essa Chrysis bractense, ela está com atualmente 1 ano e meio de cultivo aqui no nosso sítio. Ela acabou dando a sua primeira floração, tá? É uma espécie bem rara de orquídea. Essa Chrysis, pessoal, a gente cultiva ela juntamente com outros gêneros do Catasetum. Ela se dá super bem, a gente só tem que ficar atento com a questão dos ácaros, tá? Ou seja, se ela for cultivada em um lugar muito seco e com pouca ventilação, pode acabar favorecendo a entrada dos ácaros. Então fiquem espertos, tomem muito cuidado. Pessoal, vou filmar mais de perto aqui para vocês verem. O Chrysis bractense, ela chama muita atenção. A flor dela, ela tá com atualmente 3 semanas aberto, tá? Então a flor dela ela tá durando bastante e vamos ver como vai ser o seu desempenho daqui para frente.